Uma ótima semana a vocês, tudo bem? Bom, já vi que acordaram cedo, obrigado pela presença. Hoje a nossa live será bem interessante. Será sobre formalismo no processo penal, um assunto que inclusive poucos vêm estudando, em termos de considerá-lo como muito importante, o que nós reputamos um equívoco. O formalismo ainda é uma das formas de contenção dos equívocos humanos. Na verdade, é colocar o formalismo na realidade, porque para que a gente possa pensar, nós somos muito formais. O ser humano ele não pode confundir as suas faculdades cognitivas, senão ele adoece, né? Então, que bom que estão aí. Lembrando que é muito importante esse apoio. Aqueles que estão nos acompanhando desde o início, eu fico muito grato. E essa é a nossa quinta live sobre o curso, são 41, e para cada live o eixo temático é diferente. Em especial, o eixo estático para o eixo dinâmico. Aqueles que não pegaram seu café, dá tempo ainda. Eu preparei aqui o meu, sozinho mesmo, preparei o café. Aí ficou legal. Para a gente começar com o pé direito, né? Para a gente começar a nossa semana com o pé direito, aproveitando todo o tempo. A obra já está aqui e eu vou direto ao capítulo 5, que trata do formalismo no processo penal. Tá certo? E aí o que é que vem a ser isso, né? Geralmente nós apontamos que o formalismo ele trabalha com a noção de convenção. E isso acontece desde os primeiros minutos em que o ser humano começa a se comunicar. O direito é uma mensagem comunicativa. Se vocês pegarem um autor como Tessa Ferraz Júnior, ele vai trabalhar sobre o aspecto da comunicação normativa. E dessa maneira nós sempre precisamos ter alguns pontos de partida, dessa maneira formal, para construir os pontos de chegada. E sob esse aspecto, nós adotamos para o processo penal a teoria convencionalista. Este capítulo trata da inserção dos conteúdos do processo penal na ideia de sistema. Aliás, nós não podemos pensar um direito racional se não for sob a ótica sistemática. E o que diferencia sistema de algo como, por exemplo, o meio e o ambiente é o fato de ser diferente, a diferença. Eu tomo alguns aspectos do Niklas Luhmann para sustentar que é necessária uma diferença para fins de produção de normas que o sistema reconheça como tal. E aqui várias questões importantes que, a nosso ver, precisam ser colocadas no devido lugar. Aí quem está aqui conosco, né? Pessoal, sabe me dizer a diferença entre vigência e validade? Ou vigência, validade e eficácia? Essa questão é interessante, a pessoa se auto-perguntar, né, se auto-questionar, porque muitas das vezes há uma confusão desses institutos, que são institutos centrais na teoria do direito, que você pode, por exemplo, decorrer da Lei de Introdução das Normas Gerais do Direito Brasileiro, e no processo penal, especialmente no artigo 2º, que trata da aplicação. O artigo 2º do Código do Processo Penal fala de vigência e de validade. Exatamente nesses dois aspectos que a gente questiona aqui sobre vigência e validade. E geralmente esses assuntos são estudados sob a ótica de teorias, né? Especialmente, por exemplo, quando nós nos reportamos à vigência, o Código trata da lei processual penal no tempo, né? Mas a pegada de demonstrar que o direito é vigente de acordo com um intervalo de tempo, isso a gente vê pouco explorado. E vejam, quando eu falo de vigência, eu falo de atributo da norma. Atributo. Quando eu falo de validade, eu falo de relação de pertença. Então, atributo da norma é vigência, porque se diz respeito àquele período intervalar em que ela se aplica. E dessa maneira é possível você encontrar normas processuais penais que já não estão mais no sistema na data de hoje, mas ainda estão vigentes em relação a fatos passados. E aí nós distinguimos entre vigência total e vigência parcial.
geralmente a regra é vigente parcialmente. Isso porque é muito difícil, é uma regra que começou lá na origem do ordenamento brasileiro e continua assim hoje sem nenhuma modificação. Então temos regras que são vigentes parcialmente e regras que são vigentes totalmente. Mas geralmente a regra vigente no direito processual penal é parcial, porque ou ela é mais recente, nessa ótica ela tem aplicabilidade imediata para fatos futuros, ressalvada a hipótese de norma híbrida. Então a gente explica aqui que é norma híbrida e relaciona com os aspectos teóricos da teoria do direito, dando-lhe justificativa. Então eu posso ter uma opção de memorizar esses assuntos e posso ter uma outra opção de perceber os seus engates teóricos e dessa maneira aplicar para toda e qualquer espécie, identificar quando a norma é híbrida e quando ela pode ter vigência retroativa. Então, frisando, gente, isso é muito importante, nós precisamos identificar que uma norma é processual, e nesse aspecto, nesse passo, ela se aplica imediatamente, e quando se cuida de norma híbrida, ela pode ter um efeito retroativo. Então, podemos ter um efeito retroativo. E aí, gente, tudo bem? Já vou fazer uma pausa aqui para desejar uma excelente semana. Tá? E quem tiver perguntas pode ir lançando aí questionamentos, né? A gente vai, ao final, tentando equacionar o que for indagado. Então, nesse capítulo, que trata do formalismo no processo penal, eu começo tratando das questões teóricas convencionalistas. Então, aplica ao processo penal a regra convencional. Isso significa dizer a colocação da linguagem em uma distinção. A primeira delas, que toda linguagem é arbitrária. Então, na hora de convencionar, eu também tenho condições de dizer, olha, isso aqui é prova. Prova é aquela que passa pelo filtro do juiz. Prova é aquela que é submetida a contraditório. Então, não é prova qualquer coisa. Você não pode chegar com um documento que conseguiu, por exemplo, no exterior, e querer introduzir um processo aqui no Brasil. Não dá. Então, prova precisa ser prova dentro da ótica do ordenamento jurídico. Então, a língua, ela é arbitrária. A gente pode convencionar, por exemplo, nosso nome, né? O nome pode ser o nome real, pode ser um nome de fantasia, pode ser um apelido. A gente tem várias formas de convencionar. Também no processo isso é possível, embora não seja possível convencionar de uma maneira livre, né? Ou seja, existem limites para isso. Por outro lado, ela tem um caráter linear. A linguagem, então, ela é auditiva, e quando ela é escrita, você lê como se estivesse ouvindo alguém falar. Isso seria um identificativo de que a linguagem se produz no nível do pensamento. E aqui há alguma coisa muito útil para o direito, que é identificar o que é norma do que é ato processual. A norma jurídica ocorre no nível do pensamento. E o ato, ele seria a reprodução dessa norma jurídica no mundo da realidade. Por exemplo, no processo digital, no processo físico, que se escreve, mas ela antes acontece no pensamento. E aqui duas teorias a gente explica que se confrontam. A teoria de Pontes de Miranda e a teoria de Kelsen. Na verdade, elas não são bem assim no sentido de conflito insuperável. É muito mais a ideia de ponto de vista. Pontes de Miranda trabalha com 3 planos, enquanto Kelsen trabalha com 2 planos. E nessa ótica, nós não vamos chamar, na questão de incidência, seguindo Pontes de Miranda, que há no processo penal uma incidência infalível. Isso parece ser muito útil sob a ótica do direito privado, em alguns aspectos, e às vezes no plano da produção legislativa. Mas quando se dá uma norma no processo penal, parece que é indispensável a presença do juiz para fazê-la incidir. Então nós temos aqui a distinção, entre Pontes de Miranda e Kelsen para a justificativa da incidência das normas no processo penal. E qual é a importância disso tudo? A questão mais importante é se perceber que nós não podemos fazer tudo no processo penal. Ou se a gente ainda tiver condições de fazer tudo, isso é passível de controle. Então, se eu, por exemplo, resolvo, enquanto juiz, não seguir os pontos de partida
Os pontos de partida convencionados pela ordem jurídica são convenções em abstrato, são convenções também em concreto. Quando eu trabalho no campo do processo penal, eu estarei sujeito a controle por intermédio do recurso e por intermédio da nulidade. É o que o Carlos Cossio chama de vivência da contradição. Bacana? Então, gente, temos ainda uma distinção entre a questão de relação de fato normada. Aqui eu quero chamar a atenção que muitas das vezes a gente não vê esse tipo de abordagem no direito brasileiro, o que é uma pena, porque, especialmente no processo penal, a verificação de todos os fenômenos do processo penal sob a lente da norma. Isso significa dizer que nós precisamos regular a conduta de quem vai aplicar o direito. Então, por exemplo, na Argentina parece que há um grande avanço em relação a isso, porque os autores mais clássicos, inclusive aqueles citados por juristas renomados do nosso sistema, eles não tratam o direito se não for pela lente da norma, se não for pela lente da convenção, para justificar a origem a partir da qual se está aplicando a norma. Então, por exemplo, o Alberto Binda faz menção à necessidade de verificar o cumprimento ou descumprimento formal. Então, quando ele trata em uma obra já clássica, o descumprimento das formas processuais, elementos para uma crítica da teoria unitária, das nulidades, ele ainda menciona a necessidade de que o descumprimento formal é um signo, né, que não é bem uma realidade de fato, mas é um signo jurídico indispensável, né, para fins, por exemplo, de tratamento jurídico. No que se refere a outros clássicos, eles vão sempre tratar do direito sob a lente da norma para identificar o encadeamento normativo e o seu controle. É isso que nós podemos chamar de controle epistêmico, né? Ou seja, o que é um controle epistêmico? Epistêmico, esse nome difícil, a gente pode torná-lo mais claro. E é o conhecimento, né? O controle do conhecimento. O conhecimento teu que a gente forma na nossa mente, ele também pode ser transferido no papel. Pode ser transferido, então, para o papel, para o processo digital, para o aspecto da realidade humana. É como se tudo que a gente pudesse construir em termos de entendimento racional fosse migrado a partir de uma noção humana, que é uma noção racional, ou seja, como se fosse condição de possibilidade do entendimento. Então, para que a gente se comunique, né, se é necessário para o êxito da nossa comunicação, nós exponhamos de forma racional o nosso conhecimento, parece nada mais lógico que o que eu coloco no processo também deve ser submetido a essa questão do conhecimento racional. E, às vezes, quando se vai colocar na prática o que nós conhecemos na teoria, se distorce, né, aquelas questões indispensáveis de compartimentar bem o que estamos fazendo dentro da ótica do sistema. Então, quando isso acontece, o que é que eu vou produzir enquanto processo penal? Algo irracional. E por quê? Porque ou estou dando prevalência àquilo que eu quero, enquanto ser humano, enquanto desejo, né? Ou estou dando prevalência a um raciocínio que não tem amparo nos pontos de partida que devem derivar do conhecimento processual. Então aqui a gente chama atenção para esse conceito, né, de relação de fato normada no sistema. Então eu não posso tratar os fatos se não for sob a ótica de um direito positivo, né, de um aspecto essencial. E como vamos convencionar? Aí aqui a associação com os elementos filosóficos parece ser indispensável. Por exemplo, a noção de jogo de linguagem de Wittgenstein. Foi um filósofo que colocou a linguagem, um dos responsáveis por colocar a linguagem dentre os problemas centrais do conhecimento humano. E, de fato, isso é verdade. Por quê? Quando nos comunicamos, se a gente não tiver condições de chegar a um ajuste, a um acordo linguístico, de sentido, de sintática e de pragmática, ou seja, de sentido, de estrutura e de função sobre o que nós estamos falando, nós não vamos produzir conhecimento válido e passível de transmissão, né, do seu objeto.
Em outras palavras, nós precisamos, ao menos, de conhecimento linguístico, né, de um acordo linguístico a respeito do que estamos falando. No processo penal, nós podemos exemplificar, por exemplo, com a noção de absolvição. A absolvição ela é sempre colocada em ultima ratio, segundo o texto do artigo 386. Ou seja, até pela ordem, a absolvição vem antes da condenação. E aqui nós temos como associar aos fins do processo penal. Dentre os 3 fins do processo penal, né, e aqui a gente expõe as finalidades do processo penal, nós procuramos dar assim, um conteúdo mais didático e, ao mesmo tempo, sem perder a necessidade de exposição fundamentada, alicerçada, né, basilar. Então, quando tratamos dos objetivos, né, do processo penal, das finalidades, nós dividimos em 3 eixos, colocamos, por exemplo, como escudo da liberdade. Então, enxergar o processo penal requer a colocação desse instrumento em sua devida função, que é não permitir condenações que não sejam através das formas, do formalismo. Por outro lado, a atuação do direito penal, ele serve então para absolver, para condenar, para extinguir a punibilidade, ou seja, para atuar no plano concreto as normas de direito objetivo. Né? Então aqui nós temos a atuação do direito penal. E por último, a questão da pacificação. Então vejam que há uma relação de muita proximidade entre o formalismo e a garantia no processo penal. Né? E essas questões elas podem ser também identificadas conforme outros eixos. Né? Quando a gente, por exemplo, quer comunicar, nós precisamos então classificar bem o que nós vamos falar. E a gente falou na última live, que está aí, né? Vocês têm disponível. Cada uma das lives está disponível no nosso IGTV e no YouTube. E uma delas nós falamos sobre as classificações. Né? E é interessante, porque para você classificar, você primeiro precisa identificar o que pretende dividir e também perceber que é necessário que a divisão seja proporcional, né? Que seja uma divisão correlata ao tamanho da extensão que você dividiu. Então eu não posso dividir um aspecto para subdividir e não chegar a uma classificação uniforme e completa a respeito daquilo, senão fica sem sentido. Aqui também, para comunicar, o Luhmann, que nós citamos, fala da necessidade da escolha da informação, da eleição do ato de comunicar e também da seleção, constituída pelo ato de entender ou não entender. Ou seja, até para comunicar de maneira eficiente, é importante que a gente saiba o que está dizendo, saiba o que está falando e coloque da melhor maneira possível a palavra, né, para definir isso. Só que não é simples, né, você escolher a palavra certa. Geralmente, tem um autor chamado Philip Flusser, diz que a palavra entra onde há o invisível. Então, onde a gente não consegue se comunicar bem, a gente usa a palavra como uma forma de aproximação. E às vezes as palavras elas não chegam a trazer assim conhecimento efetivo. E aí eu preciso escrever de novo, né? Eu disse, não, deixa eu escolher uma palavra melhor aqui para esse problema. Então, por exemplo, na medida que eu vou relendo um livro que escrevi, eu identifico as palavras que podem ficar mais claras, e aí eu digo, olha, essa palavra fica melhor, né? Então eu vou reelaborando esse texto. Então, essa forma de classificar e dividir é o cuidado para que a gente torne a comunicação jurídica melhor e evita problemas práticos. Assim, por incrível que pareça, você pode receber um acórdão de um tribunal e ficar em dúvida se deve cumprir de uma maneira ou de outra. Por quê? Porque a linguagem coloca a gente em algumas ciladas. Então, qual que é o objetivo da linguagem convencional e da descrição do direito a partir das fontes bem definidas? Saber o que é direito vigente, saber o que é direito válido e saber o que é eficácia. É justamente evitar as imprecisões comunicativas, diminuir o caos que a gente pode encontrar no sistema jurídico, assim não precisa ir muito longe para encontrarmos problemas graves. O Wittgenstein, então, que eu mencionei, ele fala da questão do jogo de linguagem, né? E é interessante que ele compara com a criança. E a criança realmente começa a aprender repetindo as palavras. Você repete uma palavra, repete outra, né? E aí, a partir da repetição, você nem sabe bem o que a palavra diz, né? Não dá para saber o que é que a palavra diz exatamente enquanto criança. Mas quando você vai repetindo, se vai associando, olha novamente
a ideia de associação, a criança começa a identificar que aquela palavra representa uma determinada realidade. A palavra não é bem a realidade, mas ela representa uma realidade. Também, quando um professor começa a lecionar e explica, né, a gente começa a tratar desses assuntos que são assuntos que, infelizmente, não são tratados com a devida importância, e isso causa muito problema, porque quando nós vamos aplicar no dia a dia, na prática, muita gente tem dificuldade de identificar o que é um direito vigente do que é um direito válido, né? O que é validade, o que é vigência, o que é eficácia. Existem muitos professores que apontam, né, para essa deficiência nossa de identificar o nosso direito enquanto conceito de direito, identificar a validade e identificar a vigência. E aí, gente? Obrigado, viu? Então, a ideia de vigência, né, é a ideia intervalar. É o intervalo de tempo em que a norma opera efeitos. A ideia de eficácia é diferente de vigência e validade. A validade é pertença, a vigência é tempo, não o tempo bem da norma, mas o tempo de sua operatividade, os intervalos. E a eficácia não diz respeito à norma, diz respeito a fatos. Isso aí é interessante, porque quando eu vou estudar a correção normativa de aplicação, eu identifico as relações entre antecedente e consequente e a sua correlação bem ajustada. Então, quando é que eu percebo que uma norma é capaz de ser tornada inválida? É quando há um descumprimento entre o que foi programado e o que foi realmente realizado. Então, existem dois aspectos que eu posso, por exemplo, relacionar a todos os assuntos do processo penal. Então, se eu vou tratar da investigação preliminar, né, por exemplo, vou instaurar um inquérito, o inquérito precisa de uma base antecedente de fato para ser instaurado. É o crime que foi noticiado, notícia-crime, eu vou até o local, isolo o local do delito, para fins de uma realização de uma perícia, e com base nessas informações está instaurado, de pleno iure, o inquérito policial. Então existe uma justificativa, um ponto de partida para instaurar o processo penal. Posso dizer então que esse processo penal, esse inquérito policial e o futuro processo penal, além de instaurado ou ajuizado, é também capaz de ser justificado, ou seja, de não ser declarado inválido. Então a noção de validade é a noção de pertença, pertence ao sistema. E a noção de invalidade é a relação de não pertença, mas aqui tem um detalhe muito importante que poucas vezes é apontado, é que a invalidade ela depende de um dizer a respeito. Então, isso significa que toda vez que eu, por exemplo, se na hora de instaurar esse inquérito policial, eu não observei as relações de fato que me foram noticiadas e instaurei o inquérito de maneira indevida, o inquérito, por exemplo, por fato atípico, né? Um abuso, você instaurar inquérito quando o fato é atípico, atribuindo a alguém a prática de um fato que não é crime. Então, quando isso acontece, nós temos ali norma válida, ainda que de maneira precária. Agora, quando é que ela pode ser declarada inválida, não pertencente ao sistema? Identificando a patologia, né, há uma patologia, inquérito policial instaurado por fato atípico, isso é uma patologia, é necessário que alguém, e esse alguém é o órgão autêntico, é o juiz, enquanto pessoa participante do sistema, o juiz então vai reconhecer o vício e vai lhe apor um sinal negativo na validade. Isso significa invalidade, ou seja, ele tornou agora de maneira formal o elemento não pertencente ao sistema. Mas tem uma outra questão interessante, que é que o ato inválido, né, que foi invalidado, ele não some do inquérito, ele não some do processo, né? Ele continua lá. Agora ele continua com os seus efeitos paralisados. Então quando você, por exemplo, recebe um processo de um tribunal declarando a nulidade de um ato, o processo não é desmontado. O processo continua da mesma maneira em seu aspecto diacrônico, ou seja, em seu aspecto histórico, dizendo que há uma sentença lá atrás que foi anulada, que foi invalidada. Ela não mais pertence ao sistema enquanto norma, mas o seu aspecto físico, né, o seu aspecto da realidade, fica lá a marca.
o deítico, né? A gente chama deítico, que é um significante a partir do qual nós construímos os significados. Então isso significa dizer que nós temos regras, né? Regras tanto formais postas no sistema, quanto regras mesmo de pensamento humano, de conhecimento. Então, posso dizer que validade é quando há uma relação de pertença, e invalidade é quando há uma declaração de que aquela disposição, aquele ato, não mais pertence ao sistema, né? E isso serve para o controle de vários tipos de atos processuais. Ou seja, que nenhum ato seja praticado que não seja através de um trilho identificado, normado, no sistema de direito positivo. Então aqui, novamente, nós volvemos para o problema da nulidade, porque você identificando a nulidade como eixo central, você consegue depreender as questões de legalidade. Então, é legal aquilo que também não incorre no aspecto ilegal. É condição, então, de possibilidade que nós identifiquemos, né, o que é validade, o que é vigência, o que é nulidade, que seja, então, a não nulidade. Além disso, nós trabalhamos com a forma de classificar esses fenômenos. Porque quando nós classificamos esses fenômenos, nós temos condições de entendê-lo melhor. Então, por exemplo, a vigência, nós afirmamos, classifica-se em plena, né, vigência plena ou total, e vigência parcial. E aqui nós chamamos atenção para a relação dessas classes com o texto do direito positivo. Ou seja, nós não vamos, então, ter uma forma de uso da classificação só para a estética, não é esse o objetivo. O objetivo é que nós consigamos dar potência a essa classificação. E a potência, por exemplo, quando nós verificamos que o artigo 2º fala da imediatidade das normas processuais. A regra é que norma processual tem aplicabilidade imediata, né, que ela incida a partir dali, e dessa regra decorrem teorias, como é o caso da teoria do isolamento dos atos processuais. Geralmente nós trabalhamos com essa teoria do isolamento dos atos processuais, em que o ato passado, sob a égide da vigência da lei passada, ele permanece válido, perfeito. E em relação aos atos novos, devem ser praticados conforme a regra nova. Então, a imediatidade da aplicação da lei processual. Aí vejam que essas classificações aqui, né, ela diz respeito exatamente ao texto do Código de Processo Penal, quando no artigo 2º fala de validade e vigência. E se eu questiono, por exemplo, às vezes para alguém o que é validade e vigência, as pessoas têm dificuldade de dizer, e isso repercute de uma maneira assim, bastante grave na aplicação do nosso direito, porque se você não sabe identificar o que é o direito vigente, você vai produzir normas individuais e concretas que não dizem respeito ao plano abstrato, né, que a gente sustenta que o plano abstrato é aquele início para a derivação das sentenças judiciais. Aí, seguindo adiante, nós também fazemos a divisão entre o sentido forte e o sentido fraco, né, da validade. E aqui a gente tem outras questões interessantes, porque você pode aplicar esses institutos ao plano das leis, ao plano abstrato, e também ao plano concreto. E aqui eu queria tocar num assunto legal, é que o Kelsen, se você for pela teoria do Kelsen, o direito, o autêntico direito, é a tese e não a hipótese. Então existe um formalismo que caminha de uma hipótese normativa até a tese concreta. Então a hipótese é um ponto de partida em que você tem várias possibilidades e que procura aquela melhor resposta. E essa forma de resposta ela não pode se desapegar do texto concreto, né? Então, o que seria a tese no Kelsen? Seria o consequente da norma. A tese do Kelsen seria, bem dizer, poderia associar as normas individuais e concretas. Então, direito autêntico, assim, no sentido mais estrito, seria aquele aplicado pelo juiz, né? O direito autêntico seria aquele que o juiz aplica na prática, que você vê o direito vivo, porém, a partir de um ponto, que é o ponto do plano abstrato. Então nós podemos falar de validade fraca e de validade forte, né? Uma pertença mais fraca e uma pertença mais forte. A pertença mais fraca, então, estaria na estática jurídica, que decorreria da produção normativa do legislador,
né? Enquanto a validade, em sentido mais forte, eu teria a ideia das sentenças judiciais que tornam operativas as normas abstratas. Então eu saio do plano mais geral para o plano concreto, né? Essa é uma questão também muito interessante. Outro detalhe que serve como crítica, sim, ao nosso direito é uma certa associação ao realismo jurídico. Eu faço uma divisão entre o realismo jurídico americano e o realismo jurídico escandinavo. A diferença essencial entre ambos é que o escandinavo tem um aspecto assim psicológico, um aspecto de que o direito depende também, além da edição de uma legislação e afirmação pelo tribunal, o direito depende especialmente de uma aprovação popular, aprovação do povo, né? E isso o direito americano não contaria, embora use também um aspecto de aprovação popular. Esses aspectos de aprovação não dizem respeito ao nosso sistema. O nosso sistema não seria um sistema realista, né? O realismo jurídico, então, seria aquele que conceitua direito como produzido pelos tribunais, se eu for para sintetizar, né, no direito americano. Mas a gente faz todo um detalhamento de uma maneira didática e mais simples no livro, né? Esse detalhamento tem o objetivo de a pessoa fazer uma leitura, por exemplo, sobre esse tópico aqui. A gente tem 2 páginas falando sobre isso, a letra grande, legal de ler, e você vai perceber as relações que existem entre a aplicação do direito no Brasil e uma aplicação, por exemplo, nos Estados Unidos, ou no sistema escandinavo, e verificar os acertos e desacertos dessa providência, né? Então a ideia é confrontar um ponto de vista diverso e verificar, em termos de crítica, quais são os resultados disso para o nosso sistema. E o fato é que quando a gente vai misturando as fontes, hoje nós temos no nosso sistema fontes jurisprudenciais, a gente não pode negar que a jurisprudência seja a fonte do direito, de fato mas como essa fonte deve funcionar para não causar uma disfuncionalidade sistêmica, né? É até redundante quando eu falo disfuncionalidade sistêmica, porque a noção de funcionalidade está bem intrínseca ao sistema. E o sistema é uma codificação que serve como parâmetro para a criação dos seus elementos internos. Então, vamos falar de eficácia, de validade, né? E quando tratarmos da eficácia, aí a gente dá uma ênfase a uma questão principal. Quer dizer, olha, a eficácia diz respeito a fatos. Quem é que fala dessa maneira? No direito tributário, Paulo de Barros Carvalho fala e coloca a ênfase que a eficácia diz respeito a fato. Mas vejam que esse problema não é visto só no direito tributário. Na verdade, é como se a gente ainda precisasse caminhar até lá. Por exemplo, quando chegamos em um Carnelute, ele distingue, né? Ele diz, olha, quando ele vai falar de nulidade, o Carnelute, ele diz que a questão da eficácia e da ineficácia não diz respeito à nulidade. Nulidade é norma. Não diz respeito à nulidade, mas diz respeito aos efeitos, né? Então, quando eu falo de efeito, efeito já não é mais norma. Efeito jurídico é fato, né? Então tem alguma coisa interessante quando diz assim, torna sem efeito o ato tal. De fato, quando você averba a invalidação dizendo que uma norma não pertence mais ao sistema individual e concreto, há uma cessação dos efeitos, mas a cessação dos efeitos é por decorrência. Então eu digo, torna sem efeito, né? Tornar sem efeito se está justificando pela causa os elementos iniciais, né? Assim, a causa está sendo obstada de acordo com a averbação de que os efeitos dela não são mais produzidos. Não é a melhor maneira em termos lógicos de apresentar, né? Torna sem efeito, mas é algo que diz muito. Quando o juiz diz torna sem efeito o ato tal, ele com essa frase ele está fazendo várias coisas. Ele está declarando a invalidade de um ato processual e ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, a invalidade ela suprime a produção de efeitos, ela suprime a operatividade. Melhor seria que ele justificasse, dissesse por quê. É dessa maneira que a gente quer que o direito positivo sirva de parâmetro de controle. Enquanto menos a gente afirma as razões pelas quais estamos decidindo um problema, né, um caso prático, menos claro se torna o nosso direito, né, e há um déficit civilizatório quanto a isso.
Agora, tudo isso, gente, eu queria chamar a atenção de uma coisa. Quando a gente discorda em termos jurídicos, o bacana é se perceber que se trata de um ponto de vista, né? Então, muitas das vezes a pessoa ainda não teve aquela maturidade para perceber que existem pontos de vista diferentes, né? Então, existem pessoas que estudam o direito sob o aspecto descritivo. Existem pessoas que vão estudar o direito sob o aspecto prescritivo. Um vai dar ênfase na ideia de ordenamento jurídico, o outro vai dar ênfase na ideia de ciência. Então, eu tenho duas coisas bem diferentes. Eu tenho a ideia de direito e eu tenho a ideia de ciência do direito. Então, eu posso tratar as coisas como objeto para distanciar-me das coisas e, dessa maneira, entender melhor o direito. Então, muita gente trabalha com esses dois elementos, mas ele não sabe distinguir o que é o direito e o que é a ciência do direito. E isso pode causar uma grande confusão. Por isso que existem duas formas de você enxergar o fenômeno jurídico. A ideia de observador e a ideia de participante. Então, eu, como juiz de um caso concreto, eu sou o participante, né? Então, isso vocês encontram em Hart, as pessoas que estudam também Kelsen, se fala, olha, existe uma interpretação fundada na ideia de observador, existe uma interpretação fundada na ideia de participante. O observador, então, sou eu enquanto escrevo um texto, né? Eu observo e digo, olha, tem lacuna ali, existe antinomia, precisamos resolver essa antinomia. Então, tem, por exemplo, o artigo 366 do Código de Processo Penal, né? Um artigo que estabeleceu que a pessoa citada por edital, que não constituía advogado, nem comparecer ao processo, terá como decorrência uma decisão para suspender o curso do processo e o curso do prazo prescricional. E aí vem o problema. Em um mesmo dispositivo nós temos várias normas. E temos duas possibilidades normativas: suspender o processo, suspender o curso da prescrição. O processo é norma processual, aplicabilidade imediata. Suspender o curso da prescrição é norma que, se retroagir, prejudica, né? Assim, pode prejudicar, no caso, a suspensão do processo prejudica, e a suspensão da prescrição pode favorecer o imputado e prejudica, por outro lado, o órgão da acusação. No caso, o ponto de referência é o prejuízo ao imputado. Resultado, se eu faço retroagir esse dispositivo, eu tenho a possibilidade de beneficiar e prejudicar ao mesmo tempo o imputado. Eu o beneficio quando eu suspendo o processo. Eu o prejudico quando eu suspendo a prescrição, né? Assim, suspender a prescrição da petição punitiva é um prejuízo. Então eu tenho aí a ideia de norma híbrida. Ora, uma norma híbrida ela é um problema, porque ao mesmo tempo em que ela traz benefícios, ela traz prejuízos. Na verdade, nós temos duas normas aí, né? E essa forma de interpretar, ela depende de um observador ou de um participante. Como observador, eu posso dizer, olha, existe aí uma antinomia, nós precisamos resolver, mas quem é participante, ele tem que dar uma solução. E dessa maneira, os tribunais acabaram dizendo que a norma é incidível, né? Que eu não poderia cindir o artigo, né? Eu não posso dividir o artigo. Então, o artigo ou seria aplicado em bloco ou não seria aplicado em relação aos fatos passados. Então, em relação àqueles fatos anteriores, que poderiam ou não estar sob a órbita da vigência da lei nova, se entendeu que eles não estão sob sob a órbita da vigência do artigo 366. Então, não seria o caso de aplicar de maneira retroativa ao artigo 366, porque prejudicaria os imputados, né? Prejudicaria aqueles imputados, por exemplo, que cometeram um crime em 1995. Se eu aplico o artigo 366, eu teria um benefício de suspender o processo, mas também um prejuízo, né? Porque o processo ficaria com uma prescrição paralisada. E aí decidiram aplicar o 366 só doravante. Poderia ter várias críticas em relação a isso. A principal crítica em relação a essa forma de interpretar o dispositivo é que texto não se confunde com norma, né? Aí assim, eu poderia dizer, bom, deveriam aplicar só a parte favorável ao imputado, a outra parte não. E essas teses surgiram à época, né? Já é um dispositivo que tem muito tempo de existência no nosso sistema, surgiu em 1996, essa nova redação do artigo 366, e é um dos exemplos que nós temos para dizer a importância de se interpretar ou como observador ou como participante. O observador, então, ele tem que dar uma noção mais crítica, né? Dizer, olha, o sistema está com lacuna, né? O sistema foi construído de maneira indevida,
né? O sistema precisa de um suprimento. Então, eu posso, enquanto observador, dizer que existe lacuna, que existe antinomia, etc. Quanto participante, que é o juiz não pode afirmar que há imprecisão. Ou seja, sob a ótica do participante, o sistema sempre é perfeito, né? Não há imprecisão. Ele precisa dar resposta. Então, um juiz não vai dizer, olha, não decido o caso porque existe lacuna. Ele não pode afirmar dessa maneira. Tá? Aí volvemos novamente, gente, para a questão das garantias, né? Assim, muitos dizem que formalismo é garantia, forma é garantia. Vocês vão encontrar em muitos autores falando nisso. Né? A gente mesmo tem uma ideia sobre um determinado sentido, né? Que a forma ela é uma garantia. Mas, sendo mais preciso, a ideia de forma ela tem uma ideia funcional. Né? Então, sob o aspecto funcional, sob o aspecto pragmático, a forma serve à proteção de garantias. E é uma garantia contra nós mesmos. Isso porque, por exemplo, na hora de você aplicar o direito, é comum ao ser humano pré-julgar, é comum ao ser humano julgar mal, né? Nós podemos apreciar mal as coisas. Então, isso nós nos pegamos diuturnamente, né? Julgando mal ou pensando algo equivocado em relação a uma outra pessoa. Então, como podemos proteger o ser humano de si próprio na hora de julgar alguém por um crime? Pelas formas, né? Ou seja, existe então um canal de identificação da forma, de como se deve percorrer o intérprete, aplicar o seu raciocínio à prática e dessa maneira resolver um problema. Então, esse é um dos problemas graves do realismo jurídico, porque lá eles intuem primeiro, né, a ideia deles seria essa, de intuir primeiro, né, você vem primeiro julgar, para depois fundamentar. Né? Então, isso fica muito claro naqueles julgamentos de júri, em que eles têm uma espécie assim, de múltipla escolha para dizer se alguém é culpado ou não. Então, é como se fosse uma forma intuitiva de se deliberar sobre uma questão. Enquanto no sistema legislado, ele precisaria fazer um percurso oposto. Ou seja, eu preciso justificar as premissas para ter uma conclusão devida. Alguns dizem que o sistema legislado também acaba sendo parecido com um sistema realista, um sistema pragmático. Né? O sistema americano seria um sistema com ênfase pragmática. Né? Alguns dizem até que esse sistema é positivista também, há divergências, porque o positivismo ele tem uma série de princípios que não se acomodariam ao sistema americano, mas há divergência a respeito disso. Então, num sistema americano, né, o sistema pragmático, eu intuiria e fundamentaria. E dizem, também no sistema civil law isso é feito. Só que aqui a gente vai, justifica e dá a cara àquela decisão de que há uma fundamentação prévia à decisão, mas os juízes também decidem primeiro e depois intuem. O fato é que, independentemente do que aconteça em termos de pensamento, a nossa ideia é que haja um canal bem explicitado a respeito da metodologia pela qual se chegou à condenação de alguém, ou a absolvição, para que sejam minimizados os erros, os equívocos. Né? Eu tenho um parâmetro para decidir e eu preciso justificar a aplicação daquele parâmetro, não de outro. Agora, se vocês forem, por exemplo, um livro fantástico, né, que é o de Benjamin Cardoso, fininho, né, já um jurista muito antigo, norte-americano, já falecido, o Benjamin Cardoso tem um livro, A Natureza do Processo Judicial. Aí vocês, se pegarem esse livro para ler, verifiquem que mesmo eles lá, no sistema americano, eles não decidem de qualquer jeito. Né? Então, qual que é a ideia? É explicar, descrever uma metodologia para que você não cometa arbitrariedade. Né? Eu falei aqui logo no início, olha, a linguagem é arbitrária. Há uma arbitrariedade no signo. Como é arbitrário, né? A pessoa, na hora que se pode ser colocar condeno e passa uma borracha e coloca absolvo. Né? E aí justifica, arruma e aí muda totalmente o seu veredito. Então existe uma arbitrariedade muito grande. Como domar essa arbitrariedade? Né? Como controlar? Se controla pelos argumentos que se vão lançando. Né? Essa é uma ideia. Né? Aqui os amigos estão fazendo observações, né, sobre o direito, e uma delas, assim, as dificuldades que nós temos de dar uma justificativa para o reconhecimento de pessoas ou coisas, é verdade isso. Né? O artigo 226, ele traz
os parâmetros para você reconhecer alguém, né? A questão toda é que existe muito estresse em relação a quem é vítima de um delito, né? Então, por exemplo, se eu sou vítima de um crime e me chamam a reconhecer alguém, aquele momento de estresse pode me levar a reconhecer indevidamente alguém, lógico. Tem alguns que fazem essa explicação, né, a respeito do estresse, né, de como você pode se equivocar. E faz, por exemplo, alguns fazem sobre a ótica da psicologia, né? Então ali pode haver um equívoco realmente. Eu já tive a oportunidade também de ver pessoas que estão imbuídas de muita raiva ali, né? E aí quando vê alguém assim similar, já diz, foi aquele. A coisa fica mais agravada se você não cumpre os parâmetros do artigo 226. Né? Então muitas das vezes fazem assim, foi ele que cometeu o crime, né? Assim, na audiência aponta para a pessoa e pergunta, foi ele? Não foi ele? Então quase que sugestionando, né? Algo assim como se você perguntasse qual a cor do cavalo branco de Napoleão. Né? Para a pessoa dizer que é preto é muito difícil. Né? De repente o nome do cavalo é branco, mas ele tem outra cor. O fato é que essas perguntas sugestionadas, elas muitas das vezes são aplicadas em termos de reconhecimento de pessoas ou coisas. E o problema aí decorre do descumprimento do canal da forma, né? Então, assim, eu preciso identificar a fonte da prova. Então, se tem fonte da norma em encadeamento, também na hora de examinar uma prova, eu também tenho fonte, né? E a fonte, gente, ela passa em relação à prova testemunhal, né? Que também a prova oral, no caso do reconhecimento, né? Ou as declarações do ofendido. Uma das formas de você examinar é a serenidade da pessoa, né? A rigidez mental. Em relação à prova, assim, já vi testemunhas que ela não deixava nem a pessoa acabar a pergunta, né? Já estava respondendo. Então você começa a perguntar, ela já responde sim, né? Você começa a perguntar, ela já diz por que a pessoa cometeu o delito. Então a forma de você dar fiabilidade àquilo é complicado. Você dá credibilidade a quem responde sem nem sequer refletir a respeito da pergunta, né? Ou se certificar de que ele teve condições realmente de entender o que foi dito. Tá? Essa é uma das questões difíceis, porque até no reconhecimento eu tenho que avaliar esse perfil subjetivo, né? E naturalmente que o juiz ele não tem as habilidades em psiquiatria, é algo feito assim pelo senso comum, mas se a gente não tem habilidade psiquiátrica para identificar se alguém está falando adequadamente, o fato é que a forma como se responde e a incoerência entre essas respostas, né, ou alguma inconsistência, elas nos informam que você não deve dar credibilidade, né, uma credibilidade maior àquele sujeito que está reconhecendo. Então, o reconhecimento, de fato, é um problema que nós temos. Eu digo que seria uma solução trágica, né? Porque você tem um delito, você tem uma pessoa, né? E aí você vai precisar que alguém indique quem cometeu o delito. É justamente aquela pessoa que teve o maior estresse, né? E, ao mesmo tempo, se você deixar que ela diga de qualquer maneira, isso pode causar um sério dano a quem, por exemplo, seja inocente. Então nós procuramos critérios de redução de danos, né? Assim, a ideia é a redução de danos, né? De diminuição do leque de dúvidas. Essa é a ideia da forma. E a regra do reconhecimento foi bem colocada aqui pelo Arnon, em termos epistêmicos, né? É bem importante porque você coloca a ideia de controle a respeito do conhecimento dos fatos. Aí, novamente, quando eu falo isso, controle do conhecimento dos fatos, a gente vem para a questão normativa. O João Maurício Adeodato, ele diz que a tese dele é que norma é conhecimento. Vejam que eu tenho dito que norma é pensamento de si mesma, baseado em Carlos Cóssio. Eu tirei a ideia de que norma é um imperativo. Não, o imperativo pode ser algo que decorre dos efeitos da norma. Imperativo é fato, imperativo não é norma. Então a ideia de imperatividade ou de baixa imperatividade está no âmbito dos fatos. Por exemplo, se você tem duas normas com consequências discrepantes, consequências que colidem, você tem baixa imperatividade, porque há uma antinomia. Então diz respeito à questão factual. Agora, quando eu falo em norma enquanto pensamento, né, ela está antes do ato, ela está no aspecto que o Pontes de Miranda chamava de imponibilidade, ou ainda que falava de incidência infalível, né, Pontes de Miranda. Aí eu posso associar com outros autores, né,
o nosso professor Adroaldo Catão fala, o Marcos Bernardes de Mello fala, explicando, né, como é que é essa linguagem usada por Pontes, que não é bem dissonante da de Kelsen em relação à apreciação dos fatos. Existem pontos de vista distintos em relação a esses fatos. Aí tudo bem, né? Então, nós explicamos essa questão para dizer, olha, norma é pensamento. Aí João Maurício Deodato diz, norma é conhecimento. Então, a questão normativa é indispensável para o controle epistêmico, porque episteme é a categoria científica do pensamento, né? Então, dessa forma, você tem condições de examinar o problema penal como uma lupa e com propósitos mais científicos, né? Assim, a ideia de você saber o que está fazendo. Também é uma maneira de você concatenar todos os assuntos do processo penal e dessa forma aprender mais, né? Então, a ideia formalista, ela é uma dimensão não só garantidora dos direitos, mas também que assegura o nosso próprio conhecimento a respeito desses conteúdos. Então, se alguém simplesmente grava os assuntos, né, ou simplesmente domina alguns esquemas, mas não coloca isso em prática, não aquece o conhecimento, ele não vai ter condições de avançar além daquilo, né? Como é que você se sobressai? É realmente deixando de lado o que eles denominam de acomodamento mental, né? Então, quando alguém, por exemplo, não quero conhecer esse assunto porque é um assunto parece difícil, né? Na verdade, você precisa se aproximar dele para entender melhor. E dessa forma você vai ver a potência que isso te dá em termos de conhecimento. Foi dessa maneira que eu estudei, né? Até para a vida, né? Não foi nem só para o concurso público, mas eu levava a ideia também de ter domínio dessas categorias para para a vida, né? Além da ideia de concurso. Então, você lia o livro de início ao fim e sistematizava as questões. Eu li o início anotando as palavras-chave, né? Eu fazia marcações no livro com o objetivo de encontrar as coincidências e as diferenças. Aonde há diferença, ela é importante, porque você vai identificar os eixos do sistema. Então, o que é que distingue o sistema de um respectivo outro sistema ou de um ambiente? Ou qual a distinção entre meio e ambiente, né? Entre o sistema e o meio em que ele se insere? Essa distinção ela se dá pelas diferenças. É na diferença que você encontra as particularidades e identifica. Aqui é um sistema jurídico de processo penal. Do outro lado é um sistema diferente, né? Então, sob esse aspecto é que nós fomos categorizando cada um desses elementos do sistema. Eu vou lá na frente, vou pormenorizando, né? E aí, por exemplo, se eu for distinguir eficácia eu posso distinguir uma eficácia técnica, uma eficácia social, né? Uma eficácia jurídica, e todas elas relacionadas ao fato e não à norma. Mas, por exemplo, se é eficácia técnica, é porque falta-lhe uma regra complementar ou falta ao ordenamento brasileiro o devido cumprimento para, por exemplo, se criar uma estrutura física para cumprir a norma. E a baixa eficácia técnica significa que existe ali, sob o ponto de vista formal, uma validade e vigência do direito, mas a sua produção na prática ela está obstada por ausência de produção material de alguns aspectos necessários ao cumprimento da norma. Por exemplo, no caso de um sistema interoperativo de controle de prazos prisionais, né? Existe um sistema, Lei 12.714, que prevê que os prazos serão controlados eletronicamente, que existe um sistema para ser alimentado por vários atores. Esse sistema, então, precisa ser alimentado de acordo com um processo, um sistema eletrônico, né? Um processo formal, eletrônico, com dados. Se ele não é alimentado por todos porque o sistema ainda é deficiente e não chega na comarca mais distante, aí nós temos uma baixa eficácia técnica ou uma ineficácia técnica, né? Porque falta um complemento. E nesse caso não é só o complemento normativo, mas também um complemento material, né? Então, além disso, por exemplo, se eu falo de eficácia e ineficácia jurídica, eu posso dizer que existe um problema de eficácia se há um descompasso, né, uma forma de descompasso entre o elemento relato de uma norma e o elemento cometimento de outra, né? Então, assim, se fosse validade, seria da mesma norma.
A ineficácia, então, a inefetividade ou a baixa efetividade é quando há um descompasso, digamos, transversal, né? Então a gente não vê o cumprimento de uma regra do ponto de vista formal, mas não vê a produção dos seus efeitos. Então existe uma regra que determina a sua aplicação, existe outra regra para cumprir com seus efeitos. Quando isso não acontece, existe o descompasso entre uma regra e outra. Descompasso entre o relato de uma regra e o cometimento de outra, para se falar na terminologia de Técio Sampaio Ferraz Júnior. Né? Então você tem condições, a partir do domínio desse aparato, né, desse aparato formal, de justificar e saber por que você está pensando. Na prática é um autodomínio, sabe? E algo que assim é muito importante. Falando do livro, o livro ele vem com índices remissivos por artigo e por assuntos. Dos livros de processo penal da atualidade, eu acho que seja o único do gênero que traz o assunto dessa maneira, com a exposição, né, dos assuntos mais importantes. Então, por exemplo, nessa parte do nosso índice remissivo, né, creio que esteja sendo possível ver, aí nós mencionamos a respeito dos postulados, né, dignidade da pessoa humana, né, e se eu for mais adiante, eu vou falar tem direito de representação, resistência, aí tem também os procedimentos testemunhais que foram falados aqui por Arnon, como, por exemplo, o da Direct Examination, Cross Examination, e nós falamos de várias teorias, né? Por exemplo, quando vamos mencionar o problema da dupla imputação, então colocamos aqui também em inglês, né? Double Jeopardy Rule, e dessa maneira nós vamos associando. Então quem desejar ler o livro do início ao fim tem condições de fazer isso e relacionando sempre com os conteúdos mais imediatos. Quem desejar um estudo pontual tem um índice remissivo por assuntos, tem um índice remissivo por artigos, que é bem legal. Eu já tinha até mencionado como eu estudava o livro do Barbosa Moreira, e eu estudava com o código anotado do lado. Ele fazia sempre em relação com os artigos. Aí do artigo eu ia para o código, depois voltava para o livro. Isso me deu condições de ter um domínio muito legal daquele assunto à época de processo civil. Nós todos estudamos, né, do processo penal, estudamos bastante processo civil para ir adiante, porque o processo civil está mais organizado, né? A ideia do livro, então, hoje, foi uma ideia de tornar também organizado o processo penal, né? Não ser um simples casuísmo, né? Ou então pelo menos diminuir o caos, como disse o professor Afrânio Silva Jardim. Então, por exemplo, quando se trata de nulidade, aí a gente faz menção às páginas, né, que cuidamos das nulidades, né? Então, aí é bem vasto mesmo. O livro ele coloca o processo penal à luz sob o eixo da nulidade. E aqui são 50 páginas só de índice remissivo, né, um pouco mais que isso, e com conteúdo processual penal mais imediato. Então, não é só a parte abstrata, mas, sobretudo, os conteúdos mais imediatos colocados sob a lente da teoria do direito. Então, por exemplo, falamos da transação penal, transcendência objetiva, né? Vacância, vagueza. Aí vamos seguindo com os problemas probatórios, a teoria dos capítulos da sentença. Aí a gente fala sobre todos esses pontos que podem dar uma diferença e um upgrade para quem desejar ter acesso a esses conteúdos. Gente, amanhã a gente está de volta, viu? A gente está firme, né? E amanhã e sexta, então toda segunda, terça e sexta, nesse horário, vocês podem encontrar comigo. Acho que vocês vão gostar bastante, não vão se arrepender de ter esse contato direto, porque é um ganho de tempo, né? Não ocupa o dia, né, de quem vai trabalhar. Então quem vai trabalhar pega agora e começa, né? Mas é um ponto inicial, um ponto de partida, digamos que seja um pontapé para estudarmos o direito processual penal com a seriedade que ele merece, tá? Eu agradeço demais a vocês, né? Fiquem com a gente sempre. Amanhã seja amanhã, estamos de volta, viu? Tá certo? Obrigado a Felipe, Zagna, a Arnon pelas intervenções. Obrigado a todos vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.